É. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, Pluralidade das Existências. Vamos entrar no item 1 da reencarnação. E a questão que nós vamos iniciar é a questão 166. Então Kardec aqui está iniciando para nós as explicações necessárias para que a gente possa entender as razões, os motivos, os benefícios e a importância da pluralidade das existências neste nosso imenso mundo aqui. As razões por que reencarnamos, por que precisamos reencarnar. Então aqui ele faz perguntas, trazendo para nós a explicação mais lógica que até então já existiu e que chega até nós, para essa diversidade que nós encontramos junto a nós, no mundo em que nós vivemos, né? Sem a lei da reencarnação, sem o conhecimento dessa lei, fica muito difícil para a gente entender as situações que nós vivenciamos, aquilo que nós observamos, não é? Hoje mesmo eu estava vendo o repórter, né, de 1 hora, o jornal Hoje. Então estava dando a notícia lá. Você vê aqui no Brasil, no nosso país, nós temos ao mesmo tempo um lugar onde as pessoas os animais estão morrendo de sede por falta de água, passando aquele sofrimento imenso, como a gente vê nos noticiários, os animaizinhos coitados morrendo de sede, seco, caindo lá no chão, morrendo. E em compensação, não muito longe, né? Tudo lá para cima, na região Nordeste e Norte, nós estamos vendo lá as enchentes no Amazonas. Então aquele excesso de água transbordando, invadindo as casas, e as pessoas também lá passando por dificuldades. Aí a gente desce mais para o interior do Brasil, calor, vem mais para o nosso lado aqui, para o Rio de Janeiro, temperatura mais ou menos. Vai lá para o frio, inverno lá, de temperaturas abaixo de zero também, prejudicando as plantações, prejudicando. Pois é, onde você está, Negrão? Essas diversidades que existem, né? E aí, como é que a gente entende tudo isso? Pois é, lá. Aí deve estar, a gente está vendo, estão dando grau abaixo de zero, né? Em algumas cidades aí a temperatura já está caindo abaixo de zero. Então, para a gente entender isso, né? Olhando por outro ângulo, a gente entender os vários tipos de seres humanos neste planeta. Negros, amarelos, índios, brancos, pardos. Por que essa diferença? Não é? Isso aí, alguns dizem para nós, isso aí são consequências da natureza. Sim, mas por que a natureza é assim? Por que a natureza precisa de determinadas situações? Ela age de uma maneira, em outros locais ela age de outra. E aí a doutrina espírita vem nos esclarecer a respeito disso, né? Até dessas modificações climáticas, das transformações materiais pelas quais o planeta passa, que acontece aqui. A doutrina nos ensina isso. Quando a gente estuda lá o livro A Gênese, nossa, aquilo ali é um manancial de informações que vem nos esclarecer a respeito de tudo. E aí já deixa de ser problema para nós, assim, na questão da dúvida, né? Dos porquês. Porque graças a Deus, pelo menos a mim, a doutrina espírita consegue esclarecer tudo. E olha que eu sou curiosa, eu sou a madame porquê. Porque tudo eu quero saber o porquê. Não adianta você chegar para mim e dizer assim, olha, você tem que aceitar. Não, eu tenho que aceitar, não. Eu vou aceitar se tiver uma razão lógica. Esse tem que ser, tem que fazer, tem que aceitar, tem, não faz parte do meu vocabulário. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Então,
A doutrina vem nos esclarecendo isso. E Kardec teve essa preocupação. E passa aqui para nós. Daí a importância da gente estudar, da gente vir ler, vir buscar essas informações. Porque aí a gente sabe como tem que agir. Vai aprendendo. Ainda comete algumas gafes, ainda cometemos alguns equívocos? Sim. Mas a gente sabe que tem que fazer de maneira correta. Então, levanta e vai em frente. Então, nessa problemática da reencarnação, que muita gente não acredita, e aí é uma implicância com a doutrina espírita por conta disso, por conta desse esclarecimento da lei de reencarnação. Então, há aqueles que não aceitam, que não acreditam e acham que a gente pode evoluir numa só existência. Está aqui o esclarecimento disso. E a gente tem também, depois eu vou até ler um pedacinho para vocês porque é lindo, lá no livro de Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, onde ele vem explicando de maneira bem mais assim poética, né? Que Leon Denis é um filósofo, o porquê da reencarnação, o porquê que a gente precisa vir renascer muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Coisa que outras religiões não nos esclarecem. E sem a reencarnação, sem essa oportunidade de voltarmos, nós não estaríamos no estágio em que nos encontramos. O mundo, de um modo geral, não estaria com todo esse progresso que a gente vê aí material. Falta ainda evoluir no lado moral. Mas a gente já vê aí o progresso material avançadíssimo. E isso por conta das reencarnações. Né? Isso por conta de espíritos que já estão num grau mais adiantado e se propuseram a vir reencarnar aqui para ajudar aqueles que estavam aqui iniciando a vida nesse planeta. Nós já falamos sobre isso aqui. Para nos ajudar com todo o conhecimento que já possuíam de outras vidas, de outras situações, de outros mundos, vieram aqui encarnar para nos ajudar nesse nosso progresso. Então a reencarnação, ela nos esclarece, essa lei, o dogma, né, que eu não gosto de chamar de dogma, as pessoas falam dogma, mas eu não gosto. Eu acho mais bonito chamar de lei, porque é uma coisa que todos nós estamos sob ela. Acreditando ou não, é lei divina. E se é lei divina, todos nós vamos ter que passar por ela. Não existe aquele que não vá reencarnar. Pois é. Essa história de que porque Deus quer assim, eu também sou assim, negrão. Não é Deus quer, não. Por que isso acontece? Você vai pergunta, né? Por que isso assim? Porque Deus quer, é a vontade de Deus, Deus está aborrecido, Deus está de mal com a humanidade, então Ele está fazendo isso, está castigando. Não, isso não é. Isso não faz parte de Deus. Existe o entendimento, existe o esclarecimento. E aí é o que você diz aí. A gente tem que estudar para compreender as leis. E se nós agirmos de maneira dentro da lei, nos esforçarmos para vivenciarmos dentro dessa lei, que a gente está aqui buscando entender, buscando compreender, as coisas são mais claras para nós. E tudo aquilo que fica claro para nós, tudo aquilo que a gente conhece, deixa de ser complicado, deixa de ser difícil, e aí deixa de ser doloroso. Então, quando a gente entende o porquê de uma dor na nossa vida, se uma dificuldade na nossa vida, a gente entende o porquê que ela está ali, a gente consegue vivenciar essa dificuldade, lutar com essa dificuldade de maneira mais tranquila. Isso é certo. Agora, quando você não sabe, né? É aquela história, quando você sabe por que está apanhando, você apanha caladinho. Mas quando você não sabe, aí você se revolta, né? Deixa eu ver o que você colocou aí, Dudu. Não sei não. Se é lei divina, Deus. E se Deus é supremo, ele não teria lei. Se me entende, Betinha? Não, entendo. Entendo o que você quer dizer, né? Eu compreendo o teu raciocínio. Deus sendo, vê se não é isso, né? Deus sendo amor, justiça,
bondade, né? Pureza total, ele não teria leis, porque lei é uma imposição, certo? Então é isso aí que vem. Lei seria uma imposição. Mas para o nosso linguajar, um dia eu tenho certeza que nós estaremos evoluídos e vamos entender como é que é esse processo. Que não é lei no sentido que a gente conhece o significado de imposição, mas sim uma situação que nos é necessária para a evolução, para o crescimento. O termo usado, só os espíritos superiores, né? Pois é, nós é que impomos, e lei é coisa do homem. Mas a gente usa esse termo, leis divinas, leis da natureza, porque é o que existe. Deus criou esse processo. E tem que, para você evoluir, para você crescer, você precisa passar por esse aprendizado. Eu gosto muito de chamar de aprendizado. Eu não gosto de palavra resgate, eu não gosto de pagamento de dívida, eu não gosto de cumprir lei, pagar isso, pagar aquilo, né? Eu vejo como aprendizado. Tudo na nossa vida é aprendizado. Se a gente olhar, raciocinar, a gente está sempre aprendendo. Desde a hora que você acorda, a cada dia, pode fazer um levantamento no final do dia, faz uma reflexão do que foi o seu dia, que você vai ver que aprendeu alguma coisa. Então a gente está sempre nesse processo de aprendizado. Erra para aprender. Erra, vai e aprende, né? A Tina colocou, eu até entendo, porém vai apanhar sim, só no umbral. Essa questão de umbral aí também, Tina, eu não gosto de falar muito não, porque eu sou meio ovelha negra do processo, sabe? Os espíritas criaram essa ideia de umbral, e aí eu chamo de espírito católico, espiritólico, como dizia o meu querido Altivo, que era o nosso presidente aqui. Isso é coisa de espiritólico, que mistura as estações. Então o que aconteceu? Criaram nosso lar e umbral. Então se você for mal, você vai para o umbral. Se você não é mal, você vai para o nosso lar. Então fica a mesma coisa do céu e do inferno. E a gente aprende com a doutrina que isso não existe. O que existe são situações que as pessoas se encontram por escolhas que fizeram e têm as oportunidades de sair daquela situação. É isso aí. Então você está numa situação dolorosa, né? Aí as pessoas dizem que é umbral, por quê? Por conta das suas escolhas, por conta dos equívocos que você cometeu, você está nessa situação, nesse estado de espírito não muito agradável, mas que você tem todas as oportunidades do mundo, né? Aí entram, né, o que a gente fala, são as leis que nos oferecem para a gente sair desse processo e continuar. Nós somos espíritos do universo, sabe? Eu penso assim, é Bete Rosado falando. Nós somos espíritos do universo, criaturas, seres universais. Então não existe espaço assim que você vá ficar como um espaço ruim, inferno, e nem um espaço paraíso como você vai como você vai ficar, um paraíso, um local ali, um espaço físico. É assim que eu entendo. Então eu vejo que você vai ser feliz ou vai ficar infeliz, desencarnado após o desencarne, diante da situação que você se encontra. Eu vejo mais ou menos assim, a gente tem a ideia do que seja isso nas situações dolorosas que a gente passa agora, né? Quando você numa noite, eu dou muito esse exemplo porque eu já passei por essa experiência. Você numa noite, o dente começa a doer às 22 horas de um determinado dia. E durante a noite aquilo vai doendo, você toma remédio, você põe remédio e não passa.
E aquilo vai latejando, vai latejando, vai latejando, vai latejando durante a noite toda. E como é de noite, você não tem um dentista à tua disposição. Porque você ir para o pronto-socorro, não adianta que ele vai chegar lá e vai trucidar a sua boca, né? Então você passa uma noite, eu chamo de uma noite infernal. Como é que estava o meu estado naquela noite? Desesperador. Eu doida para sair dali. O meu desespero era amanhecer o dia para eu procurar um dentista e cuidar do meu dente. Muito bem. Aí eu pergunto a vocês, por que eu passei por essa noite infernal? Por conta da minha displicência no tratamento com cuidado com meus dentes. Porque a gente sabe que nada acontece do nada. Tudo é consequência de alguma causa. Então a minha noite infernal foi eu não ter cuidado direito do meu dente. Então ele deu o sinal de que precisava de socorro. A maneira que ele avisou foi essa dor infernal. Muito bem. Eu saí da minha casa? Não, estava dentro da minha casa. Mas na minha casa, naquela noite, aquele quarto que eu dormia, a minha cama, era como se eu estivesse dentro de um inferno. Não é? Então eu vejo assim, é como o Negrão colocou ali. É situações, é o teu estado psíquico que vai dimensionar, que vai colocar onde você está, a situação que você... Então essa história de que fulano está lá no umbral, fulano, isso tudo é coisa da mente, né? Dentro do mundo espiritual não existe assim essas coisas determinadas, limitadas. A gente sabe que são situações criadas por nós, né? O Dudu colocou ali, se eu fiz muitos erros na minha vida, eu vou levar a minha consciência sofrida. É isso aí. E como um remorso eu sofro. Mas um dia isso vai passar, com certeza. É o exemplo que eu acabei de dar, Dudu. Né? Você passou uma noite infernal com a dor de dente, mas amanheceu o dia. Amanheceu o dia, você saiu em busca do socorro. É a mesma coisa a situação que nós vamos nos encontrar se não tivermos levado a nossa vida tranquila e fazendo as coisas direitinho, né? A Tina coloca, da maneira que você coloca, dá para entender, mas da maneira que nós colocamos, a gente acha que só tem que pagar. Não. Tira essa ideia de pagar. Eu, graças a Deus, aprendi assim, sabe? Eu não gosto desse termo. Respeito quem utiliza. Muitos palestrantes utilizam resgate. Eu tenho dívida com fulano. Você não tem dívida com ninguém. Fulano vai ter que nascer junto comigo porque eu tenho dívidas com ele, então eu tenho que me retratar com ele. Isso não existe. Karma, isso não existe. Bete Rosado quem está falando através do conhecimento que eu adquiri estudando doutrina. O meu acerto é com a lei, não é com A, B ou C. Então eu infringi a lei. De repente, a minha infração a essa lei foi com uma pessoa. Um companheiro, um amigo, um marido, um pai, uma mãe. Eu tenho que me acertar com a lei. Esse me acertar é aprender a agir corretamente de acordo com a lei. Eu não tenho que pagar nada, eu não tenho que resgatar nada, eu não tenho não tenho dívida nenhuma. Oi, Décio, boa noite, seja bem-vindo. Então é isso que a gente tem que entender. Eu tenho que reencarnar para aprender como eu vou agir em determinadas situações. Aí as pessoas ficam falando, fulano está ali passando aquela dificuldade porque está pagando dívida do passado. Caramba, pagar dívida do passado? Pagar dívida para quem? Eu não comprei nada. Pagar dívida é quando a gente vai aqui numa loja, compra algum material, compra um imóvel, compra alguma coisa, ali sim. Mas pagar dívida, pagar para Deus, né?
Isso aí, Dudu. Nós, por ignorância, fizemos as coisas de maneira, não gosto nem de erradas, tá? Equivocadas. Eu não sabia, então eu fiz daquela maneira achando que estava agindo certo, né? Ah, mas isso você vai ouvir muito, Tina, em tudo quanto é lugar. Mas é uma questão também da gente ter os conceitos, não é? É como o André estava falando ontem de manhã. A gente não tem também que aceitar tudo que todo mundo fala. É você buscar o conhecimento. Eu vou muito atrás do estudo, eu corro atrás. Você pode chegar para mim e falar assim, ó, isso aqui é ouro, tá, eu quero ver se é ouro mesmo. É isso aí, por isso a gente estuda, né? Então eu ouço os palestrantes falarem, eu guardo o que falou. Mas eu vou constatar se aquilo que ele falou, se está certo, se está realmente de acordo com aquilo que nos foi passado. E aí a gente tem aqui a literatura, tem os estudos para a gente poder chegar à conclusão. É como ele falou antes, a gente tem até os espíritos aí hoje em dia para nos orientar. Escreve para o espírito, pergunta. É assim que eu faço. Não é? A gente tem que fazer isso. Porque o Divaldo Franco falou. Tudo bem, o Divaldo Franco falou, respeito o que ele falou. Agora, eu não conheço da maneira como ele falou. Então, eu vou pesquisar se o que ele falou tem sentido. Se o que ele falou está certo. Não é? Então, a gente não pode achar que mas aí é problema dos dirigentes do centro. A gente não tem que se preocupar com isso, né? Também é uma questão de acomodação, essa superlotação das igrejas. Sabe, Tina? Porque eu vejo assim, as pessoas, elas não querem ter trabalho. Né? Não querem ter o trabalho de estudar, não querem ter o trabalho de conhecer, não querem ter o trabalho de entender a vida, de se entender. Então é muito mais fácil eu estar num lugar adorando Jesus, achando que ele é responsável por tudo que me acontece e pronto, comodismo, palavra certa, negrão, exatamente isso aí. É muito mais fácil eu achar que as minhas dificuldades, as minhas dores, né? As lutas que eu tenho que enfrentar na vida são imposições de Deus. Eu estou passando isso é porque Deus quer, então eu vou passar. É muito fácil. Porque é muito difícil você se olhar no espelho e falar assim, olha, tudo o que te acontece é responsabilidade tua. Deus não tem nada com isso. Jesus muito menos. E você encarar e aceitar não é fácil. Eu digo sempre isso, olha, a doutrina espírita ela é linda, ela é maravilhosa, mas não é fácil ser espírita não. Tem que ter muita coragem, né? Isso aí, Carmen, nem todos estão preparados para entender e para aceitar isso. Quantas criaturas vêm à casa espírita, conversam, a gente explica e eles voltam lá para as suas igrejas. A gente respeita, né? É o momento de cada um. Porque não é mole você encarar essa situação de que você é responsável por você. É mais cômodo, é mais fácil, é mais tranquilo para mim, que não tenho ainda, não quero pensar, colocar tudo como situação imposta por Deus. E aí é o que a gente estava falando. Deus, ele criou as situações para que nós caminhássemos, né, e a gente entrou nesse processo da lei aí, que nós caminhássemos e chegarmos àquilo que ele deseja de todos nós, que é a perfeição. Sermos espíritos perfeitos. Também não gosto muito dessa palavra não, porque perfeito nós já somos. Sabe? Eu acho que Deus não criaria nada imperfeito. Ele criou seres perfeitos em desenvolvimento. E nós estamos aí em desenvolvimento. Como diz o meu amigo Sérgio Breves, estamos ainda incompletos, inacabados. Então a gente vai chegar a esse término de desenvolvimento, né?
Dudu coloca para nós: se eu vou ao centro, escuto, reflito na razão do palestrante e não pesquiso, não estudo. Vou sempre achar que ele estava certo e o outro estava errado. Pois é. Então eu tenho que ir lá e ver quem é que está certo, né? Se ele não concorda comigo, tudo bem, mas eu tenho a minha verdade. Cada um tem a sua. Diante, depois desse preâmbulo, na questão 166, em função dessas dificuldades. Boa noite, Francis, querido, seja bem. Tanto o aprendizado material como o aprendizado moral. Quando nós estivermos vivenciando, por exemplo, todos esses sentimentos que a gente tem aqui no Evangelho, que a gente vê aqui no Evangelho, como a página que nós lemos hoje, quando nós estivermos vivenciando tudo isso, aí sim, nós teremos aprendido tudo que esse planeta nos oferece e poderemos galgar outros mundos. Então, numa existência, em 90 anos, a gente não consegue isso. Estou falando média geral, né? Tem aqueles que vivem mais, outros vivem menos, então não aprende. Uma pessoa, né, um ser que nasceu, viveu 2 anos, morreu na infância ainda, o que essa criatura aprendeu? Então, um vive 80 anos, aprende muito mais, pela lei, tirando aí a reencarnação, pela lei normal, de nascer, crescer, morrer e pronto, já evoluiu. Então, aquele que viveu 2 anos só não aprendeu nada. E aí, como é que ele fica? Morreu cedo. E aquele que teve a condição de ir até os 80 anos e aprender mais alguma coisa, é privilegiado? Não tem como isso, né? Não dá para a gente entender. Então, a reencarnação vem esclarecer isso para nós. Então, ele diz assim: a alma que não atingiu a perfeição durante uma vida corpórea, ela pode depurar-se? Sim, claro. E como que ela vai se depurar? Nascendo novamente. Então ele responderam submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, eu não aprendi tudo que eu tinha que aprender nessa vida. Então acabou. Se você não aprendeu, azar o teu. Não. Isso não faz parte da justiça divina. Isso não faz parte do amor de Deus. Não, você não aprendeu tudo, você vai ter oportunidade de reaprender. E aí aquele companheirinho que está lá numa vida de ignorância total, que não teve as mesmas oportunidades que eu para aprender determinadas coisas, aí se desencaminhou lá para o mundo errado. E ele, como é que fica? Não vai ter nova chance? Aí a gente pergunta: Deus, que é amor, que é bondade, né? Que é tudo de bom, não poderia fazer isso? Não combina com Deus, né? O Dudu coloca: alguma coisa sempre vai ficar no aprendizado. Você vai ao admissão, no plano, rever seus conceitos e volta. E tenta de novo, justamente. Mas isso é amor de Deus por nós que vai nos dar essa oportunidade. O nosso corpo material, ele tem condição de suportar aí até uma média de 90 anos, né? De 100 anos. O corpo material desse planeta não tem como viver 200, 300 anos ou viver eternamente com esse corpo. Então a gente precisa voltar, ir e voltar numa nova vestimenta. É como as nossas roupas. A gente não usa uma roupa a vida inteira. As roupas vão acabando e a gente troca de roupa. Assim é o espírito. Ele precisa de um novo corpo, de um novo envoltório material para realizar novos aprendizados. Então ele só vai crescer, ele só vai se depurar, só vai evoluir através dessas existências, de vindo, renascendo várias vezes. E aí então Kardec pergunta: como realiza ela, a alma, essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Então olha só, como é que ela realiza esse novo renascimento? Como é que ela
age diante dessa nova existência? Vai se depurar pela sua transformação como espírito? E aí os espíritos responderam: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea, não é? Então, boa noite, Naninha e Vida e Luz, sejam bem-vindos. Então, é como a gente, né, como o professor faz com a gente lá na escola. O professor chega na sala de aula e ensina lá uma matéria. Então, vamos dar exemplo, professor de português, né? Ele chega lá e ensina o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um verbo, o que é pronome, papapá, papapá, né? Nós estamos no capítulo 4, Vida. Está lá no banner, ó, pluralidade das existências, a questão 166. Então, o professor chega na sala de aula e explica aquilo para os alunos. Eles perguntam, explicam, perguntam, faz exercício, muito bem. E aí o professor vai perguntar: entenderam? Os alunos já entendemos, já sabem, sabemos. Então vamos fazer a prova se você realmente aprendeu. Então existem os testes, os exercícios e as provas lá para o professor poder ter uma resposta realmente se ele aprendeu, e até o próprio aluno, né? Então há aquele processo onde ele vai fazer a prova para ver se ele realmente aprendeu aquela matéria. Assim somos nós diante do nosso mestre divino, não é? Então nós estamos aqui. Aí eu já estudei muito, já sei que preciso ter paciência, já sei que preciso ser benevolente. Ah, eu sou paciente, eu já sou benevolente, eu sou tolerante, eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Eu já sei fazer isso tudo. Ah, sabe? Então tá. Então você vai nascer em situações, renascer numa vida em que você vai ter que passar por situações. Pois é, né, Sandra? Para realmente testar se você já tem paciência, se você já é benevolente, se você realmente ama o seu próximo. Isto está de acordo com Deus. Você vê que não é Ele, nem Ele, nem nenhum espírito vai chegar para a gente quando a gente desencarnar e vai cobrar essas coisas da gente. A gente sabe disso, que não é assim. Nós mesmos é que vamos querer. Então, é aquela velha história. Eu preciso ter paciência. Como é que eu vou saber se eu estou desenvolvendo a paciência? Passando por situações em que eu precise ter paciência. É isso que você quer entender? É esse o processo, Tina. Não é? Porque nós estudamos aqui, a gente estuda, é aquele velho ditado, né? A teoria é uma coisa, a prática é outra. Então a gente está estudando aqui, eu costumo dizer que é muito bonito falar de doutrina, que é lindo estudar o livro dos Espíritos, Evangelho, aquilo tudo. A teoria é maravilhosa, mas a gente precisa se testar na prática. E a espiritualidade tem esse amor conosco, né? Deus tem esse carinho conosco, esse amor, que Ele sabe das nossas condições, da nossa capacidade de vivenciar isso ou aquilo. Tanto é que quando a gente vai reencarnar, a gente diante, né, da visão que tem, daquilo que precisa aprender, a gente quer passar por um monte de experiências. E aí o mentor chega lá e bate no nosso ombrinho e fala assim: fica quieta, menina, calma, baixa aí a sua crista, você não tem condições de vivenciar isso tudo não, uma coisa de cada vez. Daí as várias existências, não é? Então, se hoje nós temos situações em que a gente tem que trabalhar o amor, que a gente precisa trabalhar a benevolência, a tolerância, a paciência, né? A compreensão, é aprendizado para nós. Só você não, Tina, você e o mundo inteiro, você e o planeta inteiro. E essa questão de que não há trégua é o seguinte: você passa por uma experiência, passou bem, vem outra.
Não é? É como uma prova. Você está lá no primeiro ano, você aprende a ler, você vai fazer prova de beabá, bebê, bebi. Quando você vai para o segundo ano, você não vai fazer mais prova de beabá, você vai fazer outra prova, dentro daquela mesma matéria, mas de maneira diferente. Olha, dentro do estudo da língua portuguesa, o aluno começa a aprender o que é um substantivo desde o primeiro ano primário. Né? O que é um substantivo, de divisão, tipo, papapá, papapá. Ele vai estudar substantivo até o terceiro ano do segundo grau. Todo ano ele vai estudar substantivo. É lógico que, quando ele está lá no segundo grau, ele está estudando uma coisa mais profunda do que essa palavra substantivo. Qual é a função dela na língua portuguesa? Onde nós podemos usar ou não? Diferente daquela criança que está ali na primeira série. Então, o que acontece? Na primeira série, você vai aprendendo, conforme você vai testando e vai passando nas provas, você vai passando por uma fase mais difícil, por situações mais difíceis, para realmente você trabalhar, no caso, o exemplo que a gente está falando aqui, aquele aprendizado aí no caso da paciência. Então não é, eu tenho paciência, sim. Aí vem outras, sim, minha filha. E virão sempre outras. Graças a Deus que virão outras oportunidades. Porque senão a gente estaciona. A gente estaciona. Você passa por uma situação. O exemplo que eu dei para vocês aí da noite, né? De dor de dente. Aí eu aprendi, então o quê? Com aquela situação eu aprendi que eu tenho que cuidar dos meus dentes, pelo menos de 6 em 6 meses, fazer uma revisão. Tá, bom, isso você aprendeu. E agora, com o teu corpo, com a tua saúde, você também aprendeu? Ainda não sei. Então vamos testar. Aí vem lá um problema físico para você testar. E aí vai, situações. Você precisa de paciência. Então você tem que aprender a ser paciente. Não é? Aí o que acontece? Você vai entrar em situações em que você precisa exercer a paciência. Então você entra na fila do banco, quando chega na hora de você ir lá para o caixa, o sistema cai. Aí a gente fala assim, mas eu sou uma azarada, blá, blá, blá. Cadê a tua paciência? Onde estava a paciência que você pediu tanto, que queria ter? Olha a hora de você trabalhar aí a paciência, não é? Mas isso, Tina, a dor e você se cansar e você estar sofrendo é justamente aquilo que nós falamos no início. É a falta do conhecimento. Conforme nós vamos adquirindo o conhecimento e o entendimento do porquê das situações na nossa vida, a gente não vai ficando cansado mais. Porque a gente sabe que aquilo é necessário. A gente não vai achar que a dor é punição, a gente já vai achar que dor é uma bênção, porque ela está me alertando de alguma coisa que eu preciso. Então a gente vai agradecer a Deus as situações, porque a gente está sabendo que aquelas situações são para o nosso benefício e não para nos punir. Uma situação difícil não é para nos punir. Não existe punição na vida de Deus. É isso aí, sofrimento e felicidade só depende de nós. Justamente o conhecimento, olha, lembra sempre, Tina, de uma frase do nosso Mestre Jesus: o conhecimento da verdade nos liberta. Então, quando eu sei que eu tenho uma criatura na minha vida que para mim é uma complicação, que só me faz sofrer, aquela criatura está ali para me fazer crescer. É o caso dos inimigos. Não é? Por que Jesus disse para nós: amai os vossos inimigos? Porque os vossos inimigos, os nossos inimigos, é que vão nos fazer trabalhar o amor, desenvolver o sentimento de caridade, desenvolver o sentimento da compreensão, da benevolência. Porque o meu amigo, com aquele que eu já amo, e eu sei que ele me ama, eu não preciso mais trabalhar isso. Eu já amo. Não é? Então eu não preciso ter paciência mais com ele, eu já tenho, eu vou ter tranquilamente. Por quê? Porque ele é meu amigo, ele me ama e eu também amo. Agora, o que eu preciso desenvolver é o amor por aquele que não me ama.
Por isso que ele disse para a gente amar os inimigos, porque amar o amigo é fácil. Então a gente tem que nascer para trabalhar isso, porque numa existência a gente não consegue desenvolver todas as nossas virtudes, todos os sentimentos positivos que a gente precisa desenvolver. Então, é aquilo que a gente sabe, a natureza não dá saltos, as coisas são paulatinas, agora são constantes. Não adianta você passar um problema numa vida e aí pronto, acabou. Você não vai aprender, você vai aprendendo conforme a situação vai melhorando. Passando por uma, vem outra. Passa uma, vem outra. Passa uma, vem outra. E as situações você pode ver que a tua vida é diferente da minha, a do Dudu é outra, da Carmen é outra, do Décio é outra, do Francis é outra, da Maria Augusta, da Mara Augusta é outra. Cada um de nós aqui, se a gente for abrir o microfone para cada um colocar as suas dificuldades, todos nós aqui temos dificuldades e dores, mas elas não são iguais. Justamente por quê? Porque é o aprendizado de cada um. Não é? Então, todo mundo, qualquer um, tenho certeza, se alguém discordar de mim, pode escrever aí na área de texto que eu vou respeitar. Mas eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui temos dores na nossa vida. Temos dificuldades de relacionamento. Temos dificuldades no dia a dia. Sofremos, tem dia que a gente cansa mesmo, né? Mas não vai ser igual. A minha dor não é a mesma da de vocês, a minha dificuldade não é a mesma da de vocês, a de vocês aí não é igual à minha. Pois é, isso aí, Mara Augusta, né? Se a gente não tivesse, a gente não precisava. É isso que a gente está estudando aqui no capítulo de hoje. Então a gente volta justamente para aprender a não ter dor. É isso aí, vida, exatamente. Então a gente tem que estar num constante aprendizado, e esse aprendizado é para quê? Aprender a não ter dificuldades, aprender a não ter dor. Então a gente vem buscar o conhecimento para poder colocar em prática, aprender, e aí não vai ter mais aquela dificuldade. Enquanto eu não sei, é difícil para mim. A partir do momento que eu já sei, eu tiro de letra. Não é? Ninguém pega um carro e sai dirigindo. É difícil. Nossa, é um bicho de 7 cabeças. Enquanto a gente não aprende. Agora entrou lá na autoescola, recebeu a orientação, ó, você tem que fazer isso, isso, isso. Aí a criatura vai e faz direitinho o que o instrutor está fazendo, ela vai aprender a dirigir perfeitamente. E aí não vai ter mais dificuldade. Entra no carro e sai dirigindo. Então a vida faz isso com a gente. Ó, quando estamos para reencarnar, você tem que ser, vem as instruções perfeitas, direitinho. Ó, você tem que agir assim, assim, assim. Vai agir assim, assim, assim. Bonitinho por aqui. Só que a gente chega aqui, se deixa envolver pelo orgulho, pela vaidade, pela teimosia, pelos maus sentimentos que a gente ainda tem, e acaba não fazendo o que deveria fazer. Pelo egoísmo, é isso aí. Aí, o que a gente imagina? Caramba, não fiz nada do que eu tinha que fazer, vou ser castigada, vou para o inferno, nunca mais eu vou ser feliz. Lê do engano. Deus não quer que nenhum de seus filhos se perca. Então ele dá essa oportunidade. Não, filha, você errou, mas você vai voltar. Isso foi o que Jesus veio dar o exemplo aqui para nós. E ele é o nosso guia, é o nosso modelo. Então a gente tem as oportunidades de voltar e aprender tudo direitinho como tem que fazer para não ter dor, para não ter dificuldade. Então é por isso que ele diz aqui, você só vai não sofrer mais, não ter mais dificuldade, não ter dor quando depurar-se. E para se depurar, você precisa de muitas existências. E aí ele questiona, né? A alma tem muitas existências corpóreas? E os espíritos responderam sim. Todos nós temos muitas existências. Você vê que os espíritos ainda usam o pronome também na primeira pessoa.
Todos nós, porque eles também tiveram. Jesus também teve muitas existências para chegar aonde ele está. E nós chegaremos um dia aonde Jesus está através dessas muitas existências. A resposta continua: os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância, olha só, em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Porque não tem como, meus amigos, lógica, não tem você se tornar perfeito numa vida. Não tem como. Não tem. A gente conserta alguma coisa, acerta alguma, mas tudo não tem tempo, não dá, não é? Aí Kardec vai e pergunta: parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Muito bem. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Sim, é a resposta dos espíritos, é evidente. Então você vai desencarnar e vai voltar num novo corpo. Porque aquele teu corpo, o corpo que você está usando agora, ele já está te dando as condições para o aprendizado nesta existência. Para um novo aprendizado, a gente precisa de um novo corpo. Até isso, a doutrina nos explica. Não adianta você nascer com o mesmo corpo. Esse corpo que eu tenho hoje é para atender às necessidades de aprendizado que eu me propus nessa existência. Então eu vim da maneira que eu sou. Ai, que pena, Mauro. Mas volta na próxima vez. Sexta-feira a gente está aqui de novo. Quarta-feira a gente está aqui. Sempre às 18 horas, tá, meu amigo? Vai na paz. Então, na próxima encarnação, eu vou ver as minhas necessidades de aprendizado e aí eu vou, numa linguagem popular, vou dizer, vou montar o corpo que eu preciso. Não é? Vai depender esse corpo do lugar onde eu vou nascer, dos climas que eu vou ter que suportar, não é? Se eu tiver que nascer num clima muito quente, como lá na África, eu vou precisar de um corpo apropriado para viver naquele lugar. Se eu for nascer num clima mais frio, eu já preciso de um corpo apropriado para viver naquele lugar. Tudo isso, Deus nos esclarece. Né? A Tina coloca: por que os que estão de fora pensam, fulano não melhora? Ela toda hora está com isso, com aquilo. Será que é porque não são espíritas? Talvez, Tina, eles não têm o conhecimento que você tem. Agora, um conselho que eu te dou aqui particularmente, Bete Rosado para Tina: não se preocupa com o que os outros estão falando, minha amiga. Porque, olha, experiência própria. Se a gente for querer agradar a humanidade, aqueles que estão junto a nós, olha, você não vive. Você não vive. Então você se preocupa, em primeiro lugar, veja bem o que Jesus nos disse: amai o próximo como a si mesmo. Então primeiro se ame. Se você está com a sua consciência tranquila de que está agindo e fazendo da maneira como deve, deixe quem quiser falar. Olha, se eu fosse seguir a orientação das pessoas que me criticam por eu ter entrado para a doutrina espírita, eu não estaria aqui, gente. Né? Pois é, não pode, Gina, não pode. Se você está de acordo com que você, com seus propósitos, como disse o Dudu ali, com aquilo que você está seguindo, que é a tua verdade, deixa quem quiser falar. Você não está aqui para ser boazinha, para fulano, ciclano, beltrano. Eu não estou aqui para ser corretinha, bonitinha, para nenhum de vocês aí. Não estou sendo grosseira, não. Eu estou querendo explicar uma situação. Para nenhum de vocês. O que eu tenho que me preocupar em ser correta para mim mesmo. Porque eu sendo correta para mim, eu estarei sendo para todos. Né?
Isso aí, você sabe o que é bom e o que é ruim. Então você tem que seguir a tua verdade. É por isso que é boa noite, o embaixador. Não é bom dia não, câmbio. Boa noite, meu amigo. Então o que a gente tem que... Se a gente for seguir, tem uma história, uma fábula, todo mundo conhece essa fábula, a história do homem, do menino e do burro, né? Do velho, o menino e o burro. Então o velho colocava o menino no burro, aí o pessoal gritava: ai, mas olha que pouca vergonha, o senhor já velho, o menino, em vez de ir no burro, o velho é que vai. Tá, aí o velho tirava o menino do burro e subia no burro e o menino ia caminhando. Aí passava por outro grupo, todo mundo: ai, mas que velho malvado, deixar uma criança a pé e ele vai confortavelmente em cima do burro, né? Aí o velho desceu do burro, então vamos subir nós dois. Aí subiram os dois em cima do burro. Aí passou em determinado lugar um grupo: nossa, mas que pouca vergonha, olha, os dois em cima do pobre animal, coitado daquele burro. Desce o velho do burro. E por aí ele foi a caminhada dele e não conseguiu agradar ninguém. Porque nós não conseguiremos fazer isso. A gente está num estágio que não conseguimos. Pois é, né, Negrão? Então, se a gente for tentar agradar aos outros, a gente não se agrada. E não se agradando, a gente não vive corretamente. Então, a gente tem que se amar, cuidar do nosso progresso, da nossa transformação, nos corrigirmos das nossas dificuldades, dos nossos erros. É isso que a gente tem que... Pois é, Tina, nem Jesus agradou. Você imagina se nós vamos conseguir agradar? Não tem como, né? Então, a gente tem que lembrar muito disso. Eu estou falando isso porque eu já fui assim antes de ser espírita. Aí eu queria fazer tudo para agradar todo mundo. Conclusão, eu agradava todo mundo e era infeliz. Né? E ficava triste, porque eu fazia o que o outro queria, mas eu não fazia o que eu queria. Hoje não, hoje eu já dei meu grito de liberdade. Não, eu vou fazer aquilo que eu quero. Ah, porque você tem que fazer isso. Não, vou ter que fazer isso não. Vou fazer se eu tiver vontade. Não é? Um exemplo, vou te dar um exemplo. Já vi, Dudu, já estou terminando. Só vou te dar um exemplo. O meu pai desencarnou. Eu era a única espírita da família. Minha família toda católica e do lado do pai evangélico. Do lado do meu pai evangélico. O meu pai encarnou. Aí vai ter que ir lá para o cemitério para fazer isso. Eu não vou fazer. Ah, mas você tem que fazer. Não vou. Missa de 7º dia. Ah, mas você tem que ir. Não, eu não tenho que ir em missa de 7º dia. Não está de acordo com os meus propósitos, com os meus valores. Nada contra ir à missa de 7º dia. Mas eu acho que assim, você tem que fazer porque o outro quer. Ah, não, eu sou muito rebelde nesse sentido. Muito rebelde mesmo. Eu não tenho que fazer porque o outro quer. Se eu já não acredito mais naquilo, se as minhas verdades não combinam mais com aquelas verdades, eu não posso fazer simplesmente para agradar A, B, C ou D. O A, B, C ou D ficam agradados. E eu, insatisfeita? Não. Então não pode ser assim, né? Então a gente tem imposição, isso aí. A gente tem que se amar. Se amar, se respeitar. Se valorizar nesse sentido de você tem certeza do que você quer? Seja a verdade qual for, é a tua verdade. Então, está aqui, está buscando, está entendendo, então é essa que você tem que seguir. Né? Gente, nós estamos ali então encerrando o nosso tempo. É uma pena, eu fico com pena porque o assunto é muito bom, né? Mas a gente tem o horário para cumprir, os nossos benfeitores também têm os seus horários, então nós estamos encerrando aqui os nossos estudos, convidando a passar rápido, né, Negrão? Eu também acho que passa rapidinho, mas de manhã, 1h30 com o André, passar rápido aqui comigo não vai passar? Poxa, 1 hora então ainda passa mais rápido ainda. Obrigada a você, Tina, pela sua participação, pela sua colaboração. Estuda, continua estudando, minha amiga, doutrina espírita, porque, olha, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Eu falo por experiência própria, por já ter passado por outras religiões, por outros ensinamentos. Mas
doutrina espírita é a única que nos consola. Consola no sentido de, não é aquela que nos carrega no colo, não. Consola no sentido de nos dar o entendimento. E a gente tendo o entendimento, a vida fica bem melhor. Tá? Bom, quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Para a gente fechar, eu fiz a abertura. Quem gostaria? Mãozinhas, por favor.